E aí eu queria compartilhar com você nessa manhã, e logo mais à noite daremos sequência à mensagem que se inicia nessa manhã, o que nós fazemos, ou o que devemos fazer quando nós somos abençoados. Sabe, muitas vezes a gente pede tantas bênçãos de Deus, mas a gente não sabe lidar com elas. E a palavra de Deus tem instruções para isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, no capítulo 6, para nós lermos os versos 10 a 16. Eu não tenho ainda condições de transmitir na tela o texto bíblico para você, porque nós ainda estamos num processo aí de restauração, por conta do raio que nos atingiu aí uma semana atrás, e a gente está aí corrigindo os equipamentos que foram danificados. Então, pega a sua Bíblia, você que está participando conosco através da transmissão, e abra em Deuteronômio, no capítulo 6, para que nós façamos a leitura a partir do verso 10, porque há um texto maravilhoso aqui que vai dizer o seguinte. Deuteronômio 6, verso 10 diz assim: O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele jurou dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, e a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Vamos parar até aqui, até o verso 17, dei uma andadinha um pouquinho, para a gente poder refletir nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar primeiro. Pai, a gente sabe que toda escritura não é de interpretação pessoal, mas ela precisa da direção e iluminação do Teu Espírito Santo. Pai, revela-se a nós, fala o nosso coração, mostrando as Tuas verdades e vontades, Teus princípios, os valores que nós precisamos guardar em nosso coração. Nesse momento, meu Deus, Sua palavra, tenha liberdade, meu Deus, de corrigir, consolar, de tratar, de restaurar. O Senhor, meu Deus, é quem sabe como anda cada um de nós, o Senhor sabe como lidar com cada um de nós, em nome de Jesus. Trabalha em nossas vidas para que sejamos melhores, para que sejamos cada vez mais a semelhança do Teu Filho amado Jesus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia nós encontramos inúmeras promessas de Deus e das suas intenções de abençoar o homem. O homem percebe as intenções bondosas de Deus desde a criação. Tudo que Ele fez é muito bom e nós podemos testemunhar isso. Quando nós olhamos para a natureza, a gente vê uma perfeição tremenda. Quando nós olhamos para o ser humano, nós olhamos para o outro, nós vemos que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa, sabe, que Deus fez. Sabe, todas as coisas que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, como nos relacionamos, são coisas que nós percebemos e vemos na perfeição de Deus. A natureza revela a bondade de Deus para conosco. A natureza revela a sua beleza, a natureza revela o seu cuidado, sabe? Visto que nos detalhes nós conseguimos perceber como Deus fez todos esses detalhes
para que nós tivéssemos qualidade de vida. E apesar do nosso pecado ter nos colocado debaixo de tantas situações não desejadas por Deus e nem por nós mesmos, né? Ainda assim, Deus continuou demonstrando a sua bondade e a sua disposição de nos abençoar, abençoando até mesmo aqueles que o desprezam. Quando Jesus ele orienta os seus discípulos, eu acho interessante porque ele nos faz lembrar o exemplo do Pai. E ele volta-se para o exemplo do Pai e ele refere-se aos seus discípulos e diz a ele, lá em Mateus 5, 44 e 45, ele diz: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz raiar seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. É interessante isso, sabe, raiar o sol, derramar chuva, são bênçãos. Ele abençoa, mesmo aqueles que não merecem. A nossa igreja está completando 67, aliás, completou 67 anos de história ontem, dia 20 de fevereiro. Fomos organizados em 1954. E nós estamos aqui celebrando, e nós não estaríamos aqui se não fosse pela bondade de Deus para conosco. Nós não estaríamos aqui se não fossem pelas bênçãos que Deus derramou durante todo esse tempo. E a gente precisa reconhecer que nós nada temos ou nada aconteceu por nossa própria causa, mas por causa unicamente dele. Tudo que temos, tudo que fizemos ou fazemos, tudo que somos, nós devemos a ele, nós devemos a Deus. É por sua graça, é por sua direção, é por sua proteção, é por sua provisão, por suas providências sobrenaturais que nós chegamos até aqui. Como afirmou o profeta Samuel, quando ele levantou um memorial, ele foi lá e colocou uma pedra, não é? E nesta pedra ele estava diante ali da congregação de Israel e ele colocou aquele memorial depois de chamar a atenção do povo, porque o povo havia se desviado de Deus, como Deus alertou aqui em Deuteronômio 6, olha, não se esqueçam, eles tinham se esquecido. Mas mesmo assim, Samuel fez questão de lembrar, até aqui o Senhor nos ajudou. A graça de Deus se manifesta mesmo quando nós também nos manifestamos como pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E algo interessante nessa declaração de Samuel, ou do profeta Samuel, é que ela foi pronunciada exatamente numa ocasião em que o povo reconheceu que havia de fato se afastado de Deus, havia se esquecido e agora eles estavam renovando a sua aliança. Durante esses 2 primeiros meses, né, de nosso ano, eu tenho falado muito sobre nós voltarmos ao primeiro amor, sobre nós voltarmos ao princípio de tudo, ao nosso reencontro com o Senhor Jesus, porque infelizmente nós corremos os riscos, né? O pecado, ele muitas vezes gera em nós uma espécie de interferência, né? Como se você tivesse uma anteninha aqui, e aí você tem um sinal que te liga até Deus, mas de repente o pecado é como se fosse aquela chiadeira na antena e você não consegue mais ter aquela comunicação, aquele contato, aquela permanência na presença de Deus, e nós precisamos sempre nos arrepender e voltar, mas precisamos também alimentar. Sabe, nós estamos aqui pegando um exemplo, né? Nós estamos aqui com uma aparelhagem para poder transmitir o culto a você que está em casa, a você que está aqui. E de vez em quando a gente precisa fazer um upgrade, né? É o termo para dizer que nós precisamos melhorar os equipamentos para que a transmissão fique ainda melhor. Porque a tendência é que ela vá se defasando.
E se você também não cuidar da sua vida espiritual, você também vai defasando, você vai ficando cansado, enfraquecido, porque nós vivemos num mundo sujeitos ao pecado, influenciados por constantes demandas, e muitas vezes a gente vai se enfraquecendo. E nós temos que manter esse relacionamento com Deus. Eu gosto da opinião de um certo pastor que disse que a conversão de um cristão, ela precisa acontecer não apenas naquele dia que você disse sim para Jesus, que você levantou a sua mão, que você veio à frente, que você se batizou. Não, todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias. Na teologia se usa o termo que a conversão é o já e o ainda não. Né? O já, porque naquele momento você se converteu, você entregou a sua vida, foi o começo da caminhada. O ainda não, porque você está todos os dias aprendendo a caminhar com o Senhor até o dia que nós chegarmos no reino dos céus. Por isso o apóstolo Paulo certa vez escreveu em sua carta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, a gente tem que continuar, tem que caminhar, não pode desistir. E o povo de Israel havia cometido exatamente esses erros, sobre os quais o Senhor os advertera aqui, nesse texto de Deuteronômio 6 que nós lemos, e depois de terem recebido de Deus exatamente a terra prometida, né, como Deus vai falar aqui para eles: olha, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, enfim, Deus os abençoou como ainda hoje Ele nos abençoa. E não corramos o risco de pensar que tudo vem das nossas mãos. O que você tem foi Deus que deu. E quando Ele também quiser, Ele pode tirar. Sabe, se a gente tiver essa consciência, a gente vive agradecido a Deus todos os dias, todas as manhãs é motivo de agradecer. Mas assim como o povo de Israel, temos que ter cuidado para não perdermos as bênçãos de Deus. Nós precisamos saber o que fazer quando nós somos abençoados. E aí nós vemos aqui o verso 11 e 12, nos lembra então o seguinte: não se esqueça de Deus. Quando a gente é abençoado, muitas vezes a gente se esquece de Deus. A ideia aqui não está relacionada com a memória mental. A gente sabe quem é Deus. A gente se lembra de tudo que Deus já fez na nossa vida. Mas a ideia aqui está relacionada com a memória prática. Como assim? Porque é na prática que a gente revela, né, o que de fato é importante para nós. Quando você, por exemplo, paparica mais o seu cachorrinho do que o seu filho, não adianta dizer para o seu filho que você o ama. Porque na prática você está mostrando que o cachorro tem mais importância. Ele pode até lembrar mentalmente das suas palavras. Você diz que ama seu filho, mas na prática, as suas atitudes revelam que a verdade é outra. Que o cachorrinho tem mais valor. Se você diz que você ama a sua família, mas não inclui a sua família nos assuntos de importância na sua agenda, não adianta pensar que suas palavras de amor vão ser bem compreendidas. A sua família não irá acreditar no seu amor, porque a prática mostra ao contrário. A memória que eles vão ter é a memória prática. Mais um exemplo. Se você diz que você ama Jesus, mas não se envolve com a sua missão, não busca promover o reino de Deus, não tem interesse em estudar a Bíblia, não participa regularmente da igreja, não testemunha de Jesus às pessoas à sua volta, incluindo a sua família, não dá o seu dízimo, e que o dízimo é uma atitude de reconhecimento de que tudo pertence a Deus.
Sabe, não se preocupa com o pecado. E lembrando que Cristo morreu exatamente para nos livrar do pecado. Ou seja, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus. E a gente sabe que isso entristece e ofende a santidade de Deus. Aí eu pergunto, será que você realmente ama ou demonstra amor a Jesus? Porque o amor envolve envolvimento, comprometimento, relacionamento, obediência, fidelidade, respeito, tudo isso. Então, muitas vezes, a nossa memória mental é uma, mas na prática a gente faz outras coisas. Quando Moisés diz a Israel, não se esqueçam do Senhor, ele está se referindo a não trocar Deus pelo prazer que as bênçãos trazem. Não troque Deus pelas bênçãos. Todos os exemplos que eu dei aqui agora, do cachorrinho, da ocupação do trabalho, da falta de compromisso com o reino de Deus, com Jesus, tem relação com a bênção estar sendo colocada no lugar de Deus. É como se nós tirássemos os olhos da fonte e nós começássemos a admirar o rio. E valorizássemos o rio. E é o que está acontecendo muitas vezes aí, né, os garimpeiros, aqueles que desmatam as florestas, eles estão de olho no rio. Mas só que se acabar com a fonte, o que acontece com o rio? Acaba. As águas do rio acabam. Os peixes morrem. A beleza também acaba. As árvores morrem. Tudo morre. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Será que nós temos admirado mais as bênçãos do que Deus? E esquecido de Deus? Por que será que Deus mandou essa pandemia? Será que não seria para tirar um pouquinho a gente do nosso conforto? Tirar um pouquinho a gente da nossa atitude estática em relação ao Evangelho? Muitas vezes nós estamos vivendo tanto para nós mesmos. E Deus está dizendo, olha, comece a se mexer. Por que Deus mandou uma perseguição na igreja do primeiro século? Porque eles estavam acomodados a Jerusalém. E a perseguição os dispersou. E para onde eles foram, eles começaram a pregar o Evangelho. E muitas vezes Deus permite coisas difíceis, catástrofes, angústias, para nos mexer, para nos fazer nos mover, para nos fazer agir. Sabe, meus amados, as riquezas têm escravizado seu coração. Elas têm tornado você duro, arrogante, insensível, infiel. Quanto tempo você tem investido na bênção que é a sua família? Quanto tempo você está investindo na sua família, testemunhando e compartilhando o amor de Jesus? Ou apenas as bênçãos do trabalho e do lazer são as suas únicas preocupações? Porque muitas vezes é isso que nós estamos vivendo, entretenimento, somente entretenimento, e nós não estamos fazendo mais nada. Vamos maratonar as séries, vamos assistir 3 filmes de um dia só, vamos viajar para os lugares de entretenimento, mas assim, será que nós temos também planejado, vou fazer uma viagem missionária, vou ajudar os ribeirinhos da Amazônia, vou no Equador com a Marta, vou fazer, o trabalho evangelístico ao redor na minha cidade, vou promover o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos olhando para o rio e estamos deixando de lado a fonte. E sabe quando isso acontece? Quando isso acontece, você também começa a morrer. Você que orou aí pedindo a Deus um celular para os seus pais. Quanto tempo você tem passado orando e lendo a Bíblia agora, depois que ganhou o celular? Sabe, é muito bom a gente poder refletir sobre essas coisas. Não se esqueçam do Senhor, Moisés vai dizer.
Quando nós também somos abençoados, uma outra coisa que Deus, ele vai lembrar ao povo é: tema a Deus. No verso 13, é isso que Deus vai dizer aqui, através de Moisés: temam a Deus. O temor, ele é algo que nos coloca limitações. Quem dirige, por exemplo, tem temor de passar em alta velocidade diante de uma viatura de polícia. Eu quero ver, você pode até estar vindo a 120, 160, 180 por hora, mas você vê a polícia lá na frente, na hora você mete o pé no freio. Na hora. O temor nos limita, não é? Quem trabalha com eletricidade se protege. Existe toda uma regra de proteção, né, de cuidado. O meu sogro, por exemplo, ele trabalhava na CPFL, tinha toda uma questão de cuidado antes de você subir num poste. E às vezes, quando os funcionários, né, eles subiam sem tomar o cuidado e tomavam realmente um choque, ou tomavam um tombo da escada, eles tinham que ficar quietinho, porque se alguém, um supervisor soubesse, era rua. Sabe, as regras nos limitam. Quem vai saltar de paraquedas, antes com certeza confere se está dobrado direitinho. Vai conferir se ele não está com as suas cordas puídas, se está em bom estado, se não tem furo, se não tem rasgo, né? Quem se arrisca sem conferir? Sabe, o temor é importante. E de igual modo, as bênçãos, para ser bênção, elas precisam ser usadas com temor a Deus. Por exemplo, a internet é uma bênção. É ou não é? Não é uma bênção? Eu digo para vocês, olha, a internet nos conecta com o mundo todo. A irmã Ruth tem parentes lá nos Estados Unidos, não é? E é pela internet que você fala lá com o Roger, com a Daiane, não é? Nós temos um casal de irmãos que deve estar aí conosco também na transmissão, nossos queridos irmãos Eduardo, né, e também a sua esposa, que estão lá na Alemanha. E eles estão aí participando com a gente através da internet. Mas é algo interessante, é que assim, ela foi criada para ser uma bênção mesmo. E por ela nós tivemos oportunidade, durante a situação de pandemia, de manter a igreja conectada, de manter, por exemplo, empresas e instituições em funcionamento. Com isso, o desemprego reduziu-se, porque se não tivesse internet, talvez o desemprego fosse maior ainda. Não haveria como trabalhar em home office. Então algo teria sido muito pior. Por outro lado, há um dado estatístico apontado em março de 2020, olha só, ano passado, pela revista Veja, que foi anunciado o seguinte: após coronavírus, busca por sites pornôs e cam girls, né, que são as prostitutas virtuais, cresce no Brasil. 6 meses depois, sai uma outra notícia pela Rede Cultura: efeito pandemia, divórcios crescem 54% no Brasil, aponta a pesquisa. Claro que a gente não pode atribuir todo o divórcio à situação da pornografia, né, da situação, mas a gente sabe que a pornografia enfraquece valores familiares, produz quebra de relacionamentos, promove a desvalorização do outro, sabe? E isso mostra que a internet, que é uma bênção, também pode se transformar numa maldição se não houver temor a Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, pode ser bênção. Tudo, nós não temos que ter medo de nada. Mas nós precisamos estar diante da palavra para saber se aquilo que fazemos é aprovado por Deus ou não. Caso contrário, se transformará em maldição. Há mais de 3.000 anos atrás, o sábio rei Salomão, ele disse:
o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem deseja continuar recebendo bênçãos de Deus, precisa, antes de tudo, aprender o temor do Senhor. E uma terceira e última coisa que eu quero falar nessa manhã. Temos ainda mais 3 coisas que falaremos à noite, mas apenas essa nessa manhã. Não caia na idolatria. As bênçãos podem se transformar em ídolos. E quando elas se tornam ídolos, elas desviam seu coração de Deus. Lembra-se de Salomão, que eu acabei de mencionar? Deus disse: Salomão, se você mantiver o seu coração fiel, não idolatrando outros deuses, não se envolvendo com aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, eu fortalecerei o teu reino e ele perdurará para sempre. Mas o que acontece? A bênção que Salomão havia recebido, que era a sua sabedoria, o enriqueceu muito. E não apenas o enriqueceu, mas tornou ele famoso. E todos os reinos da terra queriam ter relação com Salomão. E sabe como isso era feito no passado? Casamento. Casamentos de princesas com seus reis, com os reis de outra nação. Salomão tinha um harém de pelo menos 700 mulheres. Em outras palavras, Salomão, ele estabeleceu relacionamentos com diversos reinos naquele tempo. Mas o problema de Salomão foi que as bênçãos que ele recebeu desviaram o seu coração, porque as mulheres se tornaram seus ídolos, e ele acabou se desviando do caminho do Senhor. Na velhice é que Salomão vai olhar para trás e arrependido, ele vai dizer: lembrem-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias. Salomão podia ter vivido uma vida inteira de bênçãos, mas ele percebeu que dias ruins vieram a partir do momento em que ele começou a idolatrar outras coisas. Tem famílias que idolatram o filho. Tem famílias que idolatram seus bens. Se gabam do que têm. Tem famílias cheias de vaidade por aí, sabe, que muitas vezes não percebe que o ídolo não é apenas uma imagem. O ídolo mais perigoso é aquele que você não vê. E muitas vezes esse ídolo pode ser o seu ego. George Miller foi um dos homens que Deus usou no século XIX. Ele morreu com 92 anos e ele participou ativamente na sua igreja e em orfanatos que ele organizou naquele tempo por uma necessidade. Os orfanatos foram uma iniciativa que surgiu no coração dele, mas antes disso ele clamou a Deus direção e Deus confirmou. E Deus disse para ele: esta é a sua missão. A ideia do orfanato surgiu exatamente no momento como esse que nós estamos vivendo, uma epidemia de cólera. A cólera havia matado os pais de muitas crianças. E as crianças na Inglaterra ficaram órfãs. Então aquilo mexeu com o coração de George Miller. E ele começou a clamar a Deus uma direção, e Deus colocou no seu coração a criação de orfanatos, mas ele tinha combinado com Deus: Senhor, eu não vou pedir um centavo. O Senhor vai promover os doadores. E na época em que George Miller faz isso, prevalecia o agnosticismo. É uma forma de ateísmo que dizia assim: Deus pode realmente existir, como não pode existir? E aí naquele momento, George Miller, ele entendeu que ele precisava mostrar a sua fé de forma prática.
E ele então fez tudo através da oração. Ele deixou um relato, um livro chamado 50.000 orações respondidas. E um detalhe, George Miller não era inglês. Ele era um imigrante alemão que foi para a Inglaterra e ele foi cuidar de um povo que não era necessariamente o seu povo. Olha que coisa linda. Mas eu não vou contar aqui, porque a história de George Miller é muito longa, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Sugiro a vocês pesquisarem na internet, tem cheio de conteúdo sobre George Miller. Eu quero apenas ressaltar que na ocasião da sua morte, 7.000 pessoas estavam no cemitério. Olha só. O jornal britânico The Bristol Mercury citava George Miller como a maior personalidade que Bristol conheceu como cidadão nesta geração, falando no século XIX. A maior personalidade que Bristol conheceu nesta geração. Antes dele morrer, aos 92 anos, 2 anos antes, ele estava celebrando seu aniversário de 90 anos, e ele vai dar o seu testemunho. E ele vai dizer o seguinte: eu lembro da minha entrega absoluta ao Senhor. Eu fui convertido em 1825, mas somente 4 anos mais tarde, em julho de 1829, eu entreguei meu coração ao Senhor de forma absoluta. Observem isso. Você pode até ser convertido, mas às vezes podem ter ídolos ainda reinando no seu coração. E ele vai dizer assim: somente então eu abandonei o amor ao dinheiro, a paz. Olha que coisa interessante. Porque muitas vezes, como cristãos, nós queremos buscar paz. Mas quem diz que Deus te chamou para viver em paz? Às vezes Deus está te chamando para uma revolução. E às vezes a mensagem que você carrega não vai produzir paz. Porque ela é uma mensagem de transformação mesmo, social, espiritual. Ela mexe com as trevas. Mas é interessante, ele vai dizer: eu abandonei não somente o amor ao dinheiro, abandonei o amor à paz, eu abandonei o amor à posição, eu abandonei o amor aos prazeres e aos compromissos mundanos que eu tinha. E Deus somente tornou-se a minha porção. E aí olha o que ele vai dizer. Relato de vida de George Miller, 90 anos de idade, para quem viveu, ao Senhor. Isso me fez um homem feliz. Um homem profundamente feliz. E levou-me a ocupar-me somente com as coisas de Deus. Olha que coisa linda. Anteriormente ele diz: eu lia pouco as Escrituras, mas eu preferia outros livros. Todavia, desde o dia em que eu entreguei-me absolutamente ao Senhor, a revelação que Deus fez de si mesmo para mim, tornou-se uma bênção incomparável. Olha que coisa linda. Esse relato da história de Miller nos mostra que até mesmo um homem de oração como ele foi, tinha também os seus ídolos. E para que ele pudesse se tornar o que foi, ele precisou abrir mão deles. Amor ao dinheiro, à paz, à posição, aos prazeres, aos compromissos mundanos. E ele testemunha: isso me fez um homem feliz. Muita gente procurando felicidade no lugar errado. Sabe, porque é exatamente isso que acontece. Os ídolos, eles são falsos deuses. E assim como nós falamos anteriormente, quando você coloca seu foco na admiração, no rio, esquece a fonte. Falsos deuses, eles também produzem falsas alegrias. São alegrias que duram apenas um tempo, depois passam e você volta àquela situação de tristeza novamente.
Mas George Miller, ele nos fala aquilo que Jesus já falava. Ele vai dizer para os seus discípulos: se vocês obedecerem meus mandamentos e permanecerão no meu amor, assim como eu tenho permanecido no amor do meu Pai, porque tenho obedecido aos seus mandamentos. E eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu pergunto para você, Jesus é ou não é eterno? Amém? Que tipo de alegria que Ele está oferecendo a vocês? Uma alegria eterna, não é alegria que acaba. Não é alegria que se esgota, mas é uma vida eterna. E vida, quando a Bíblia fala de vida, está falando no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais perfeito, mais completo. Não é apenas você respirar, não, é ter qualidade de vida. E é exatamente isso que o Senhor nos oferece. Mas talvez é bom a gente se questionar, não será que a idolatria dos bens, a idolatria do entretenimento, do conforto, dos prazeres carnais, não tem sido a razão pelo qual nós temos estado tristes? Porque quando nós vivemos, como disse George Miller, uma vida de total entrega ao Senhor, o nosso coração já não depende mais deste mundo, ele já passou desse mundo, ele está para além desse mundo, e eu começo a viver na presença de Deus. Queria então convidar vocês a pensarem o que vocês têm feito com as bênçãos que Deus tem colocado nas suas mãos. Uma dica, Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas das quais vocês se preocupam vai ser acrescentada, na medida certa, no momento certo, se for bom, porque é assim que um pai cuida do seu filho. Feche os seus olhos em oração. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Deus. Mas uma coisa que é clara no texto bíblico é que nós não devemos nos esquecer de Ti. Mas precisamos usar com sabedoria e temor aquilo que o Senhor nos dá. E precisamos ainda, Senhor meu Deus, não amarrar os nossos corações nas bênçãos que Tu nos dá. Nós não fomos chamados, ó Deus, para usufruir de algo que nem sequer é nosso. Pelo contrário, nos foi dado apenas para mostrar o quanto o Senhor nos ama, que o Senhor cuida. É de fato bênção. E bênção é algo que é recebido, não é algo que é possuído, não é de nossa propriedade, mas é do Senhor. Tudo que temos, o que somos, nossas heranças, nossos filhos, nossa família, todas essas coisas vêm das Tuas mãos, Pai. E que nós possamos fazer sabiamente, meu Deus, com estas coisas, aquilo que o Senhor nos manda, devolvê-las a Ti, colocá-las à disposição do Teu reino, colocarmos-nos à disposição do Senhor, porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer no mundo. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, Senhor nosso Deus, que nós possamos viver assim, como Jesus, livres, desimpedidos, fortalecidos não por aquilo que nós temos, ou que somos, ou fazemos, pelo nosso ego, não, fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos pela Tua presença, fortalecidos pelas Tuas promessas e envolvidos na Tua missão, porque o Senhor nos deixou uma missão, nos deixou um legado. Nós temos que levar a Tua palavra, temos que compartilhar estas bênçãos
a bênção prioritária que é da salvação com todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada irmão, cada amigo, cada pessoa que aqui presente se faz, que participa do nosso culto através dessa transmissão, que o Senhor esteja tocando seus corações, em nome de Jesus. Amém.